Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Conforme a autorização do nosso presidente, vamos ler o texto na palavra do Senhor. Vamos ler em Romanos, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 12. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 12 até o 15. Diz o texto bíblico: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Podem sentar, meus queridos. O nosso pastor já orou por nós, a quem nós queremos agradecer a confiança de podermos mais uma vez estar aqui para juntos compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao meu presidente por esta dádiva, louvar a Deus pela vida do meu superintendente, meu pastor José Carlos, pela recepção e pela forma tão carinhosa como ele sempre nos trata. E louvar a Deus pela vida da minha querida esposa, minha irmã Edjane, eu a chamo de fofinha, ela está por aí, sempre me acompanha, as nossas lutas do dia a dia e do trabalho quase não nos tem deixado chegar, mas graças a Deus hoje a gente pôde estar aqui debaixo de muita luta, como disse o nosso pastor, mas nós queremos adorar a Deus pela vida dos amados. Eu posso tirar, pastor? Muito obrigado. Meus queridos e amados irmãos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas novas, boas novas. O capítulo 9 e o capítulo 10 de Romanos, Paulo ele está falando sobre a conduta do povo de Deus, os judeus, para com Deus e para com o Evangelho e para com a justiça de Deus. O nosso querido Paulo, no capítulo 9, ele chega a dizer que ele teria o anseio de ser separado de Cristo. Olha só, se esta separação dele de Cristo trouxesse a nação de Israel aos pés do Senhor Jesus. É difícil a gente compreender a largura, a dimensão, a estatura e a profundidade desta afirmação de Paulo em falar uma palavra dessa. De poder ansiar ser separado de Cristo, se esta separação trouxesse a sua nação, o povo de Israel, aos pés de Cristo. E Paulo, ele no capítulo 9 e no capítulo 10, ele vai falar que a culpa da queda de Israel é do próprio Israel, é do próprio Deus, é do próprio Israel, em não acolher a justiça de Deus através do Evangelho. Porque os judeus, como nação, rejeitaram a justiça de Deus que se revelou através da morte de Jesus,
lá na cruz do Calvário. Paulo chega a dizer no 9:30 de Romanos: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justiça, alcançaram justiça, mas a justiça que vem da fé. Enquanto que Israel, que buscava a justiça, não alcançou, porque buscava a justiça pelos seus próprios méritos e através da lei. Enquanto os gentios ouviram uma palavra, a salvação é pela fé, e creram nesta salvação, os judeus resolveram se segurar na lei e dizer: a lei é a salvação. E o texto continua dizendo: porque buscavam as suas próprias obras e tropeçaram na pedra de tropeço. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Essa rocha de escândalo, essa pedra de tropeço, é uma alusão ao próprio Jesus, que veio pregar a palavra, que veio mostrar o caminho do homem aos céus, bastando crer na sua morte lá na cruz e no seu sangue no Calvário. E os judeus, enquanto nação, preferiram a lei, preferiram entender que a salvação vinha através dos méritos próprios, e tropeçaram nesta pedra. Quem não tropeçou nesta pedra, ou seja, creu, obteve a salvação pela graça, que é um favor que aquele que recebe não merece. Porém, os judeus entendiam merecer, porque eram o povo escolhido por Deus, porque tinham a lei de Deus, porque foi a eles dada a lei, o concerto, o templo, e eles se confiavam nisso, para que fosse estabelecidos a eles a salvação, e por conta disso, tropeçaram em Jesus. Tropeçaram em Jesus. Se escandalizaram nele a ponto de não crer nele. Mas aqueles que creram, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crê aqui, diga amém. Você creu na pedra preciosa de esquina, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o apóstolo Paulo, ele traz um texto ainda no capítulo 10. Ele vai dizer que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crer. Paulo chega a dizer: e nós estamos sem lei? Não! Nós continuamos obedecendo aos princípios da lei. Quais são os 2 maiores mandamentos? O primeiro, poderoso, bam, bam, bam: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, bam, bam, bam: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz: esta é a lei e os profetas. Então, queridos, mesmos falhos, fracos, mortais e pecadores, todo dia nós oramos a Deus e falamos: Senhor, me ajude a cumprir a tua vontade na minha vida. Sabendo, porém, no entanto, contudo, todavia, que nós somos pecadores, somos falhos, somos fracos, somos mortais, e o pecado habita em nós, e que nós não somos perfeitos. Se nós depositássemos a nossa fé, a nossa salvação na lei, o que nós conheceríamos, como diz a Bíblia, é o conhecimento do pecado. A lei veio para dizer para mim: você é pecador, porque você não consegue obedecer à lei. Foi para isto que a lei veio. E hoje eu obedeço à lei de Deus que está no meu coração. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu luto para amar a Deus sobre todas as coisas, e luto para amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas porém eu entendo que em termos de salvação, somente Jesus Cristo é o nome dado entre todos os homens, pelo qual nós poderemos ser salvos. Então, nosso querido homem de Deus,
Ele cita um texto também lá no final, e é o versículo 15 de Romanos 10, baseado em Isaías 52:7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E ele pega esse texto e transfere, e cita esse texto em Romanos, que é o texto base para a nossa semana de missões. E ele diz assim, olhe, como pois ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão? Opa, tem alguém que prega aqui? Tem alguém que prega aqui? Quem é pregador aqui? Quem prega o evangelho aqui? E como, pois, pregarão se não forem enviados? Quem foi enviado aqui, levanta a mãozinha. Você foi enviado. Olhe, não tem cadeira, muito obrigado, meu irmão, de pastor para todo mundo. Não tem cadeira de presbítero, de evangelista, não tem cadeira de dirigente de ciclo de oração, não tem cadeira de qualquer que seja a liderança, não tem cadeira para todos. Mas tem uma cadeira super, ultra, hiper, mega, pau, extra, grande, macro, importante. Pregadores, eu sou pregador da palavra de Deus. Jesus me enviou para pregar o evangelho e dizer ao mundo, só Jesus é o Salvador. Eu tenho chamada. Eu tenho chamada. Eu tenho, diga, eu tenho chamada. Oh, glória! E com essa chamada, porque Deus não chama para mandar vazio. Quando Deus me chama para fazer alguma coisa, Ele me habilita, Ele me capacita. E os textos nos evangelhos, lá no 15 de Marcos, lá em 1 Coríntios 12, e outros textos na Bíblia. Aquele texto lá em Atos, que diz assim, ser-me-eis testemunha, lá em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o Senhor diz assim, eis que eu envio sobre vós a virtude do Espírito Santo. Tem chamada, mas também tem capacitação, tem habilidade, tem ferramenta para eu usar na obra, tá? Então, gente, pode ficar alegre, porque não é só o pastor, o presbítero, o evangelista e a dirigente que tem ferramentas do Espírito Santo para trabalhar na obra. De novo, quem tem chamada aqui, diga glória! Você tem ferramentas dadas pelo Espírito Santo para poder pregar a sua palavra com autoridade e ousadia. Meu Deus. Então veja como é a nossa responsabilidade. Eu costumo dizer que o maior milagre da pregação é um homem totalmente pecador e falho receber de Deus a sua palavra totalmente perfeita, para pregar a homens imperfeitos a perfeita palavra de Deus. Deus usa o falho para pregar aquilo que é perfeito. Se não tiver o Espírito Santo na vida, só sai besteira, pastor. Só sai besteira. Porque a Bíblia não é gibi, não é jornal, não é livro secular. A Bíblia é a palavra que veio da mente de Deus. E o Espírito Santo é o intérprete desta Bíblia, através de homens, mulheres, moças, adolescentes e crianças, que colocaram as suas vidas nas mãos do Espírito Santo para ser usados. E quer saber outro milagre da pregação? É o pecador imperfeito receber do pregador imperfeito a perfeita palavra de Deus e crer no Evangelho e ser salvo. Olha o perfeito usando o imperfeito para pregar a palavra para o imperfeito, para que ambos sejam salvos em nome de Jesus de Nazaré. Que bom. Então, gente, se não tiver graça, se não tiver o Espírito Santo na vida, se não tiver a unção de Deus na sua vida, acabou-se. Vai pregar? Mas é culto relâmpago. Vai pregar? Mas eu vou só sair no evangelismo. Só não.
Não se faça pequenininho, não. Você vai sair para pregar a perfeita e poderosa palavra de Deus. Não é pouca coisa, não. Você é extensão. Extensão. Papai é como se ele estendesse os braços para a terra, e você faz parte dos braços de papai. Você é extensão dele e representa a ele sobre a face da terra. Entrou no beco, entrou em uma casa, entrou numa estrada, entrou numa casa pobrezinha, média, ricona, não importa aonde você entrar, Jesus de Nazaré está entrando com você, e a unção do Espírito Santo vai fazer uma grande obra através da palavra que você irá pregar. Então não diga, é só isso, é só aquilo, é muita coisa. Eu estou aqui por causa de vocês. Muitos dos que estão aqui estão por causa do colega de lado, que entrou numa casa, foi lá num beco, entrou no valado, entrou em lugares que pessoas não queriam entrar. E Jesus disse, pregue para ela, pregue para ele. E pregou, olha eu aqui. Não é, Rogério? É, Rogério. O homem joga fora, mas Jesus diz, eu quero, a minha graça vai ser sobre ele, e eu vou transformar ele num pregador da palavra, para a minha glória e para a minha honra. Portanto, não fique preocupado se vai ser diácono, se vai ser presbítero, se vai ser dirigente. Não vislumbre posições. Boa coisa é almejar, diz Paulo, almeje, mas tenha pressa não. Abra sua boca no culto relâmpago, abra sua boca no ponto de pregação, abra sua boca lá nos valados pregando a palavra. Jesus que te vê é o Jesus que te apresenta. E se não chegar, como eu disse, não tem lugar para todo mundo aqui, mas no céu vai caber todo mundo, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero o céu, eu quero o céu, eu só quero chegar no céu, eu quero o céu. Quem aqui almeja ser pastor mais do que almeja o céu? Levanta a mão. Está todo mundo ligado, glória a Deus. Eu chego aqui, meu Deus do céu, não deixe ninguém levantar a mão, não deixe não. E Jesus não deixou, porque vocês estão prestando atenção. Quem aqui almeja o céu mais do que qualquer posição sobre a face da terra? Dê um glória! Então não se preocupe não. Se Jesus quiser, você chega. Mas se Jesus não quiser, ele já quer uma coisa muito mais importante: ver a ele face a face como ele é naquele grande dia do arrebatamento. Mas tem trabalho, pregar o evangelho. E o que é evangelho? Evangelho é a história do nascimento, vida, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo para a salvação da humanidade. Eu resumi. Evangelho é a história do nascimento, vida, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo para a salvação da humanidade. Pregar o evangelho é falar de Jesus. Se você for pregar o evangelho e falar de Jesus, Jesus vai se responsabilizar pela palavra que você vai pregar. Mas se você for pregar o evangelho e contar conto de carochinha, pregar o que a Bíblia não diz, contar apenas suas experiências sem endossar com a Bíblia, pode ter certeza que pouca coisa vai acontecer. Se você for pregar o evangelho para dizer, vai ter cura, vai ter casa, vai ter... Eita, olha, vai chover assim de pessoa. Aí quando a igreja estiver cheia de gente procurando a casa que ainda não chegou, o namorado que ainda não veio, a cura que está demorando, não dou 2, 3, 4, 5, 2 meses, 6, não sei, essas pessoas estarão de volta no mundo. Pregar o evangelho é simplesmente dizer assim:
Você conhece Jesus? Vou te contar uma história linda. E falar acerca de tudo quanto Jesus fez e ensinou para a pregação do Evangelho. Cuidado para não oferecer um remédio que não era o certo. A intenção não cura. Se alguém toma um remédio crendo que é o certo, porém não é o correto receitado pelo médico, ele pode tomar quantas vezes quiser. Ele pode até se matar, porque ele tem a intenção de que o remédio é correto, mas o remédio não é o remédio correto. E nós não podemos pregar o remédio incorreto para as pessoas. Nós estamos aqui, enfermeiros de Cristo, me permitam essa analogia, para entregar às pessoas o remédio correto. Já foi receitado, Jesus já deu e disse, vá lá e aplique. Agora aplique o remédio certo. Fale de Jesus para as pessoas. Diga, Jesus é bom. Ele morreu na cruz. Explique o que é pecado. Explique o que Jesus fez na cruz por nossa vida. Explique que todos nós somos pecadores. E eu posso falar do inferno? Pode. Você pode. Mas não é assim não. Você vai para o inferno. Tira esse negócio do pescoço. Misericórdia. Mas quem tem o Espírito Santo é dirigido. E além deste conhecimento bíblico, o Espírito Santo vai dizendo para você o que você deve falar. O Espírito Santo vai te orientar. Olha. Enquanto o pastor José Carlos está pregando, os irmãos estão assim, ó, Jesus, usa, meu Deus, quebra todas as obras do diabo. Não, peraí. Que pampola linda, que florzinha amarela. Irmã, tu viu ontem o pastor, aquela gravata, e o irmão José Carlos, nosso pastor aqui, pregando a palavra, querendo uma cobertura de oração, e o grupo está olhando as aves do céu, as aves e seus ninhos, e não está orando pelo nosso pastor. Conjunto. O trabalho é em conjunto. E tem uma coisa, gente. Nós não somos coaches. Ninguém aqui é coach. Nós não vamos oferecer às pessoas como princípio primordial que elas vão ter um belo casamento, que elas vão ser prósperas, que não vão sofrer coisa nenhuma. Olha a Bíblia. Você é pregador do Evangelho para pregar aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que se o homem não crer em Jesus como Salvador da sua alma, o fim dele é o inferno. A Bíblia diz que todos aqueles que querem servir e adorar a Deus piamente sofrerão algum tipo de perseguição. Então, por favor, se quiser ensinar a pessoa que servindo a Deus, Deus vai abençoar, glória a Deus. Mas não extinga a pessoa, não faça a pessoa vir à igreja por causa de coisas que não têm a ver com o Evangelho, porque elas podem quebrar a cara quando chegar aqui. Você foi chamado e o seu ato primordial é o espiritual. E quando as pessoas vêm aqui, a gente ajuda e cuida um pouco do social. Mas o nosso ato primordial é ensinar as pessoas que Jesus é o Salvador do mundo, o Senhor Todo-Poderoso. Tem outra coisa, além de pregar o Evangelho, o pregador da palavra deve pregar por obediência a Cristo, por amor a Ele e por amor às almas. Eu quero de novo refletir com vocês o que o apóstolo Paulo disse. Veja que amor profundo pelo seu povo. Deixa eu lembrar vocês de Moisés, que resistiu para não ir buscar o povo lá no Egito, e depois de algum tempo com o povo se rebela diante de Deus, e Deus diz, sai da frente, Moisés, que eu vou acabar com o povo, e de ti eu faço outra nação, o problema está terminado, a minha promessa continua, Moisés, sai daí que eu vou acabar com o povo. Moisés estende as mãos e diz, Senhor, perdoa o povo, ou então risca o meu nome. Meu Deus! Risca o meu nome do livro que tu tens escrito se tu não perdoar o povo. Você já mediu o quanto o amor de Deus entrou nos corações desses homens? Em uma certa palestra, um missionário, um senhor com mais de 80 anos,
o livro Os Heróis da Fé falam. Ele, missionário na Índia, no Rio Ganges há muito tempo. E quando estão pregando, recrutando pessoas recém-formadas em missiologia, em teologia, e recrutando pessoas para irem ao campo missionário, aquele homem com 80 anos entrou. E ele disse: quem aí quer me substituir lá na Índia? Ninguém se levantou. Porque quem pensa que pregar a palavra é abraço, é elogio, é aplauso. Eita, que pregador maravilhoso, eita. Quem pensa que pregar evangelho é receber elogio todos os dias. Oh, queridos, fazer a obra de Deus. Vá perguntar para Moisés. Vá perguntar para Paulo. Faça a fila, pergunte para o pastor, nosso presidente. Chega assim com a maletinha. Cadê? Vai a maletinha, vai a maletinha. Com a maletinha, aí se ajoelha e diz: eita, vida boa. Você não sabe um pingo do respingo, do tiquinho, do finalzinho, do que sobrou, do que estes homens pregadores do evangelho sofrem por causa da obra de Deus. Pregar o evangelho não é aplausos, não é fama. Você pode receber alguns elogios, eu gosto de dizer isso. Estique o seu dedinho para o céu e diga: toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração seja dada ao nome de Jesus. Mas quando Tiago e João pediram para sentar ao lado de Jesus, Jesus disse assim: vocês podem beber do cálice que eu bebo? Não é para quem quer, não é para quem corre, é para o Senhor Jesus que se compadece e escolhe segundo a sua vontade. Vou perguntar de novo: quem é pregador do evangelho aqui? Levante a mão. Jesus tem uma obra poderosa para realizar através da sua vida, e não precisa sentar aqui não. Jesus pode usar você lá nos becos e valados, nas casas, nos condomínios, nos prédios, muito mais do que me usa. Não tem lugar para Jesus usar. É somente baixar os joelhos e dizer assim: Senhor, se existe em mim algum mal que me afaste de ti, quebranta-me. Quer ser usado por Deus? Prepare-se. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Isaías não vai ter aplauso. Eis-me aqui, Senhor. Isaías não vai ter pagamento. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu não posso, não devo pregar para me exaltar, para me engrandecer, para dizer que sou melhor, para dizer que sou bambambam, a última tapioca do tacho, a última bolacha do pacote. Eu não sou nada disso. Eu preciso pregar por amor a Cristo, obediência a Ele e amor às almas, e o resto Ele vai fazer na minha vida. Você prega bem? Glória a Deus. Você canta bem? Glória a Jesus. Você toca bem? Glória ao Espírito Santo. Mas joga para o céu, joga para o Calvário, joga aos pés da cruz e diga: toma, Jesus, a glória é tua, a alegria é minha, mas a glória é tua. Me usa para a glória do teu nome, Jesus. Pregue por amor. Pregue por amor. Pregue independente do caos. Pregue, independente do caos. Pregue no alto, pregue no baixo, pregue no pouco, pregue no muito. Pregue com carro, pregue sem carro, pregue com emprego, pregue sem emprego, pregue com roupa velha, pregue com sapato velho. Pregue, 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 pregue.
Com apontamento, pregue. Com disse-me-disse, pregue. Com perseguição, pregue. Fulano não gostou que eu preguei, pregue. Eu não sou crente no carro, não sou crente no sapato, não sou crente na casa. Eu sou crente no amor de Jesus Cristo pela minha alma. E eu prego, com muito ou com pouco, eu prego independente do caos. Na tormenta, no furacão, na tempestade, pregue. E a recompensa, irmão Neilton, a recompensa vem do céu, do Senhor de todas as luzes, de onde descem as melhores dádivas, o dono de todas as coisas, o Senhor da sua vida. A recompensa vem dele. Mas você, até isso, você não prega por recompensa. Se Jesus colocar ali, eu prego. Se Jesus me tirar dali, eu prego. Se Jesus, eu prego. Sai daí, eu prego. Cala a boca. Você é crente, você é crente, você é crente em Jesus. Isaac Newton, ele disse: do meu telescópio eu vi a Deus a caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ter se efetuado conforme um plano de um ser poderoso e onipotente. Isaac Newton. Albert Einstein disse: Deus é a lei e o legislador do universo. Homens de renome, que mesmo muitas vezes sem serem crentes, mas só em olhar o universo e a organização, e como Deus diz assim: lua vem para cá, estrela vai para lá, sol fica aí, terra para por aqui. Somente isso a gente nota o poder e a grandeza desse Deus. O que você está passando é cafezinho pequeno. E por que Ele não resolve? Porque Ele tem algo muito mais excelente para fazer na sua vida. Ele está trabalhando agora no pouco. Ele está trabalhando no mínimo, para colocar você em lugares segundo a sua vontade e o seu querer. Uma coisa eu sei: Ele é poderoso para fazer muito mais além do que eu creio e do que eu peço, porque Ele é o dono do universo e Senhor de todas as coisas, e a minha vida é do Mestre. Vamos persegui-los, a igreja aumentou. Vamos persegui-los psicologicamente, a igreja aumentou. Vamos persegui-los com ideologia, a igreja aumentou. Não adiantou tentar corromper, não adiantou tentar fazer nada, a igreja cresceu. E cresceu porque homens e mulheres como os senhores e as senhoras foram colocar o pé na rua e ganharam vidas para Jesus. Olhe aqueles grandes coliseus, cheio de gente. O imperador chegava, os leões ficavam 3, 4 dias sem comer. O imperador chegava no coliseu, todo mundo ficava de pé esperando ele abaixar a mão assim. Se ele abaixasse a mão assim, os leões eram soltos e os crentes eram pegos e comidos em pleno ato. Se ele fizesse assim, os crentes, eles eram libertos e não passavam. Mas antes, os crentes passavam por uma sabatina, e a sabatina era: negue Jesus. Não nego. Negue Jesus. Não nego. Adoro o imperador romano. Não adoro. Jesus é o meu Senhor. Você vai morrer comido por leões. Glória a Deus, eu vou me encontrar com o meu Senhor lá nos céus. Imagina o imperador fazendo assim, porque o povo dizia: solta. Eu já trabalhei em grandes estádios. Arruda, no período em que ele cabia mais de 60 mil pessoas. Imagina aquele povo.
Gente, é uma coisa espantosa que você treme os órgãos por dentro. Quando o time faz um gol, meu pai do céu. Quem dança é o juiz, pastor. O juiz, viu? Quando toma uma decisão errada, coitadinho do juiz e dos parentes dele. Imagine um coliseu romano cheio de pessoas. Todo mundo gritando para o imperador baixar a mão. Ao imperador baixa a mão, as portas dos leões se abrem. Lá vem leão, lá vem leão, lá vem leão. Tem uma família de 5, 6, 7, 10 pessoas, 10 crentes ali. E eles começam a cantar. Glória a Deus. Aquele coliseu inteiro que estava gritando, não me entende, começa a se calar, começa a se calar, começa a se calar, e só ecoa o hino que os irmãos cantavam no coliseu, o rugido dos leões comendo o braço, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a gente que pensa que passa por alguma coisa, né? Seu arroz doce, eu quero entregar o cartão, cocada de sal, eu quero deixar o coral, meu Deus, como a gente é fraquinho. Aquele povo ficava calado enquanto os leões comiam os nossos irmãos. E quando o imperador pensava que ia acabar com a igreja, saía milhares e milhares de crentes de dentro daquele coliseu por conta daquela pregação do evangelho, somente através da vida daqueles irmãos. Meu Deus. Policarpo, discípulo de João, pastor de Esmirna, martirizado no sábado de 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo. Policarpo era o pastor de Esmirna. E havia naquele período jogos públicos. E vinham pessoas de todos os lugares da Grécia, dos países, ver os jogos públicos. De repente, no meio do jogo, alguém gritou assim: morram os ateus. Hã? Os crentes eram considerados como ateus, porque não criam no César como Deus. Então eles eram chamados de, os ateus eram os crentes. Morram os ateus. E de repente alguém grita: vai pegar o pastor. Vocês sabiam que os crentes eram acusados de fazer orgias? Porque eles davam ósculos santo. Eles eram acusados de vampiros, porque diziam que nós devíamos comer da carne e do sangue. Acusados de ateus, porque não criam em César como Deus. Então neste dia alguém gritou: pega estes crentes. Mas Policarpo, dia antes, já tinha tido um sonho que ele ia morrer queimado. Deus já tinha avisado a Policarpo. Quando as pessoas foram buscá-lo, sabe o que foi que Policarpo fez? Entre. E deu de comer a cada um. A gente viu isso na Bíblia, né? Quando Eliseu ofereceu comida aos soldados que vieram acabar com a cidade. Policarpo ofereceu comida e depois que ofereceu comida, disse: vamos. Nem os soldados queriam levar Policarpo, porque sabiam da integridade, da estrutura e da obediência da igreja, até mesmo com as leis do Estado. Mas os soldados tiveram que levar Policarpo. Ninguém da polícia queria prender, porque ele era muito amado, mas tiveram que obedecer à ordem. Quando trouxeram Policarpo, disseram assim: Policarpo, você tem a chance de diante da sua igreja se redimir. Negue a Cristo agora, negue a sua fé e se redima, e a sua igreja com certeza irá lhe acompanhar. Policarpo olhou para as pessoas e disse: durante 86 anos eu servi ao meu Jesus e ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome do rei que me salvou? Ui! Você ainda acha que você é crente? É, claro que é. Mas você ainda acha que está sofrendo demais?
Ainda acha que ninguém sofre como você? Quer entregar o cartão? Quer entregar a direção da CEADAP? Olha aqui o pastor, venha. Policarpo morreu queimado. E ainda algumas pessoas, conforme a tradição, dizem que quando foram amarrá-lo, Policarpo disse: não precisa. Eu não tenho para onde correr. O meu Deus, a quem sirvo tanto tempo, vai me dar graça para eu suportar o fogo sem sair do lugar. Sabe o que é que Policarpo estava fazendo? A igreja dele estava olhando para ele. Se ele cambaleasse ali, não era somente ele, toda a igreja iria negar a Jesus. Policarpo não viu a ele, porque ele ia morrer de todo jeito. Policarpo viu a igreja que ele tomava conta. Em vez de murmurares, canta. Eu quero terminar nesse silêncio. E o pastor vai decidir se vai chamar, se vai orar. Mas que este silêncio fala ao teu coração muito mais do que qualquer glória e aleluia. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Nesta noite receba força, receba graça, unção do Espírito Santo para a tua alma. Se a vitória vier, pregue. Se a vitória não vier, pregue. Fale a palavra, não coloque Jesus nessa. Pregue, 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 pregue. Pezinhos lindos. 44, 50, 42, 41, 39. Que pezinho pequeno, né? Mas para a Bíblia, teus pés são lindos. Tem uma frieirinha aí? Mas é lindo, porque esses pezinhos abençoados saem sem receber nada em troca para falar a palavra a homens e mulheres, jovens, crianças e adolescentes necessitados. Pezinho lindo, recebe unção, recebe graça, recebe poder, recebe esta palavra de Deus e deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quiser fazer na sua vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.